Então eu vou começar me apresentando para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gilmar Antunes, eu sou empresária do ramo contábil, eu trabalho na área há 12 anos e quando eu engravidei do meu filho do meio, eu senti a necessidade de empreender. Então eu deixei de trabalhar como funcionária e abri um escritório onde eu conseguisse ter tempo para cuidar dos meus filhos, né? Me enganei bastante, porque depois que o bicho pega, a gente não tem tempo para muita coisa. Mas essa era a ideia inicial, né? Era conseguir ter tempo para as crianças. Então, assim, há 10 anos eu migrei para a área contábil, abri o meu escritório. Então, hoje nós temos um escritório de contabilidade que é focado principalmente no crescimento das empresas, em ajudar as empresas a crescer. Há uns 8 meses atrás, a gente começou todo um trabalho de migração para uma nova fase do escritório, em que a gente entrou com a parte de tecnologia, de transformação digital. Então, fazem uns 6 meses que nós somos 100% online, 100% digital. Então, isso também nos trouxe algumas vantagens durante todo esse problema do coronavírus, sabe? Mas aí o pessoal acaba sempre se perguntando o que significa ser 100% digital. Então isso significa hoje que o nosso cliente ele não depende de malote, ele não precisa estar mandando documentação para o escritório, ele manda tudo por aplicativo, toda a contabilidade dele é feita em tempo real e com o sistema online. Então ele consegue ter uma melhor gestão daquilo que está acontecendo. Aquela situação de tu precisar de um documento, saber um faturamento, buscar alguma coisa, ter que depender de pedir para a contabilidade, e aí aquele escritório convencional às vezes demora 2, 3 dias para te devolver um documento. Isso a gente está trabalhando para que termine, para que vocês consigam saber o que está acontecendo dentro da empresa de vocês. Então, isso é basicamente o que eu faço hoje, né? Então, assim, falando realmente da crise, a gente vem desde janeiro, então, com toda essa função, o mundo inteiro preocupado com o que estaria acontecendo, com um vírus dito mortal, extremamente mortal, em que as pessoas entraram em pânico, o mundo parou em função disso, e a gente acabou tendo que tomar medidas drásticas, né, dentro do país para que isso fosse controlado. Tanto que o Rio Grande do Sul hoje ele é um dos estados que está menos pior, digamos assim, com relação a toda essa função de vírus. Então, assim, com tudo isso, tudo foi fechado. Comércio foi fechado, serviço foi fechado, indústria foi fechado. Ficou funcionando realmente só serviços essenciais. E aí a coisa começou a ter que mudar, né? Então, assim, as únicas vezes em que se viu o mundo parar dessa maneira foi durante as grandes guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial foram situações em que o mundo parou. Fora isso, nada tinha conseguido parar da maneira que está, fazer todo esse bloqueio, né? Todo mundo dentro de casa, as empresas fechadas, ninguém funciona, só o que for essencial. Então as coisas tiveram que mudar e isso tudo acabou trazendo um pânico, um caos na população, que o pessoal fica em pânico, sentado em frente à televisão, como eu digo, fazendo cálculos, né, de quando vai ser a sua vez de pegar a doença e acabar da pior maneira possível. Então eu sempre digo ao pessoal, não olhem TV. Se forem olhar, olhem bem pouquinho, porque tragédia é o que vende, né? Felicidade não vende. Se tu chegar ali querendo mostrar coisas boas, não vai vender. Eles vão passar sempre o pior cenário. O que a gente teve dentro do estado? Então, assim, até o dia 30 agora de abril, a gente trabalhou com tudo fechado, tá? O Rio Grande do Sul, principalmente, teve essa situação de bloqueio total, todo mundo dentro de casa, ninguém trabalha, pelo menos essa era a ideia, né? Então, assim, trazendo para vocês dados lá do início de abril, em torno de 600 mil empresas fecharam as portas, em torno de 2 milhões de pessoas ficaram desempregadas em função desse fechamento. Porque a partir do momento que a empresa está fechada, a gente não tem como arcar com aquilo que tem que ser arcado pela empresa, salários, impostos, aluguel. Então tudo para, o dinheiro para de circular, acaba dando problema. Então o que a gente procurou trabalhar com os nossos clientes, tá? Se isso se mantesse, tá? Ou se voltar a acontecer, vamos dizer que daqui a 15 dias o governo resolva que não tem que deixar todo mundo trabalhar de novo, vai voltar todo mundo para dentro de casa, fecha tudo. Né? Se isso voltar a acontecer, o que tu vai fazer? Né? Como é que vai ficar a tua família? Como é que vai ficar a tua empresa? Como vai ficar os teus funcionários?
como é que tu vai manter tudo isso sem ter faturamento? Né? E se tiver realmente essa liberação, de liberar e não, vamos lá pessoal, vamos trabalhar. Tu estava preparado, porque assim, a gente teve essa notícia na sexta-feira, né? Então, sexta-feira saiu um decreto, pelo menos aqui para nossa cidade, Canoas, saiu um decreto dizendo que no dia seguinte o pessoal já poderia estar com as portas abertas, desde que tomadas as medidas cabíveis ali de precaução. Então, estavam preparados para voltar, né? Será que o pessoal não estava ainda meio devagar, pensando, não, vamos ficar mais por casa, vamos ver como é que vai se comportar, porque se não é só o voltar financeiro, né? Dizer assim, estavam preparados financeiramente para isso? Por quê? Porque teve que postergar muita coisa, né? De repente deixou de pagar algum fornecedor importante, que para te poder reabrir a tua empresa, tu não teve como, porque tu não tinha mercadoria para botar. Né? Então tem toda essa parte. E o psicológico, né? E aí, será que se eu for para a rua eu vou ficar doente? O que eu vou fazer se eu ficar doente? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Porque essa doença leva para uma situação de isolamento total. Tu não tem como ficar com a família, tu não tem que ter todo uma precaução. Né? Então, diante de todo esse cenário, porta fechada, desemprego, empresas quebrando, para muitos a situação era simplesmente de problema. Ninguém conseguia enxergar solução nisso, é só problema. E como é que tu vai fazer para resolver esse problema? Então, assim, provavelmente todo mundo que está assistindo com a gente aqui hoje é empreendedor. Né? Quem não é empreendedor está pensando em ser ou já foi em algum momento. Né? E aí quem for empreendedor, diz aí que é empreendedor para nós saber, por favor. Então, assim, é tudo muito novo, né? E aí a gente se pergunta assim, o que é empreender? Né? Lá no dicionário diz que empreender é decidir realizar, é pôr em prática alguma coisa. Então, assim, quem resolve empreender porque quer ter sucesso, né? Ninguém abre uma empresa, ninguém faz todo esse sacrifício se não for para ter sucesso. Então a gente trabalha sempre pensando nisso, que todo empresário ele merece ter este sucesso pelo qual ele trabalha. Né? Quem resolve empreender também precisa estar disposto a se adaptar. Então, no caso que a gente está hoje, nessa situação que a gente está vivendo, quem não se adaptar não vai sobreviver. Né? Então, a coisa tem que ser rápida, não pode ficar pensando muito, porque quanto mais a gente pensa, mais o tempo passa e pior as coisas vão ficando. Né? Não sei se está fazendo sentido para vocês tudo que eu estou falando, de repente eu posso estar aqui tendo algum... Comentando, Gil, a Amanda comentou, imagina numa sexta anunciam que abre, tu não está preparado, né? Os decretos são diários, então exatamente. Ligado na tua prefeitura, além do governo, do estado, a tua prefeitura que vai liberar ou não, bem dinâmico, e a gente tem que estar preparado para isso. O Marcos ali, time de Portugal em peso, que legal. Opa! Sabe que isso estouram, outros vendem lenço, né? Então, exatamente. Que a Gilmara vai chegar. Legal. Porque o que acontece, que nós que atendemos várias cidades, a gente tem que estar ligado nos decretos dessas cidades todas. Né? De repente solta alguma coisa lá para Porto Alegre, né? Que o pessoal de Porto Alegre precisa saber como é que vai agir nesse momento, porque assim, uma vírgula no decreto muda tudo. Né? Então tem que ser tudo bem analisado para a gente conseguir passar a informação correta para o cliente, para que ele consiga estar trabalhando e voltar, né, no momento que é importante para ele, porque ninguém aguentava mais ficar com as portas fechadas, o pessoal precisava trabalhar. Então, assim, quando a gente chega... Eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, que tudo aquilo que tu coloca energia cresce, né? Seja no problema ou seja na solução. Então, eu acho que nesse momento é hora da gente colocar energia na solução, né? Vamos atrás, foco na solução, como diz a nossa amiga, né? Então, a coisa tem que ser focada para resolver realmente, porque não tem como a gente ficar pensando só naquilo que pode dar errado. Então, assim, durante a crise, a adaptação ela foi crucial. Então, assim, quem não se adaptar não vai sobreviver. Né? Eu não tenho medo de dizer isso para vocês. Muita gente vai quebrar, muita gente vai fechar a empresa, né? Muita gente já quebrou, né? Por não estar conseguindo enxergar a solução.
da situação, né? As pessoas se apegam àquilo que está acontecendo de ruim e elas não conseguem ver meios de resolver. Então é aí que a gente entra, né? Então assim, o que a gente tem para dizer? Que além desse pessoal que vai quebrar, muita gente vai se destacar também. Muita gente vai conseguir ver o lado positivo, né? Tudo aquilo que acontece de ruim na vida da gente, por mais que na hora que está acontecendo seja terrível, a gente tem que tirar alguma situação de crescimento, seja ele no lado pessoal, seja no profissional, seja no emocional, né? A gente sempre existe uma alavanca de crescimento ali dentro. Então, assim, alguns exemplos que eu posso... tu queres falar, Joyce? Desculpa. Nem falidos, nem falecidos, e sim fortalecidos. Fortalecidos, exatamente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês que, para mim, foram muito importantes nesse momento, para a gente ver que dá para fazer. Né? Porque se tu não fizer, outra pessoa vai fazer no teu lugar. Então, na verdade, aquilo que a gente tem que fazer é tomar iniciativa, porque daqui a pouco o outro fez e tu ficou para trás. Então, assim, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o nosso, né? Porque eu tenho uma empresa, eu administro uma empresa, e a gente se viu na mesma situação. No dia 19 de março, baixou um decreto na nossa cidade dizendo que a gente não poderia mais estar de portas abertas, não poderia estar todo mundo dentro do mesmo espaço, né, que teria que ter toda essa situação. Então, a gente teve que criar meios da nossa equipe ir para casa trabalhar. Né? E a gente não parou, pelo contrário, a gente trabalhou muito nesse período, as meninas ralaram bastante, né? Então, assim, o nosso escritório ele foi todo home office, as meninas levaram um computador, levaram um telefone celular, levaram o que precisasse de material para conseguir operar, girar a nossa operação em casa, tanto que assim, alguns clientes eles não notaram nem que a gente não estava no escritório, porque a coisa estava rodando tão certinho, né, que foi bacana, assim, nesse ponto a gente vê que teve condições também de passar por esse momento, né? Porque a gente conhece muito colega de profissão que não estava conseguindo, ficou com o escritório fechado quase um mês, né? Tendo que se virar de alguma maneira porque não tinha suporte tecnológico para poder trabalhar. Né? A gente tem que lembrar também, né? Tem um aplicativo muito bacana que é o Zoom. Eu dou risada de que você viria a rainha do Zoom, né? Porque não tem o que tu não faça por ali. A gente precisava atender os clientes, a gente precisava ter como chegar neles, nós precisávamos ter como orientar e não tendo como fazer isso de maneira presencial, a gente tinha que achar meios. E um dos meios que eu encontrei dentro do escritório foi o Zoom, que eu acho que todo mundo tem que aproveitar. Então a gente fez reuniões, a gente fez lives, a gente fez tudo que tinha para fazer. Uma coisa muito bacana que a gente conseguiu fazer foi rodadas de negócio. Então a gente juntou ali 5, 6 empresários do mesmo ramo, juntou todo mundo dentro da mesma sala de reunião e vamos conversar qual é o teu problema. Porque o que acontece? Às vezes eu estou com um problema e eu não acho a solução para o meu problema. Se eu sentar para conversar contigo, tu vai dar pitaco na vida dos outros, é uma delícia. Então, assim, tu vai achar uma solução e às vezes o problema do vizinho é o mesmo teu. Então, quando tu coloca todo mundo junto para bater um papo, tu consegue achar meios de resolver a situação pro vizinho, como eu digo, que ele não estava enxergando. E, de repente, ele achou para ele e os outros já gostaram, já usaram também. Então, isso tudo vai trazendo experiências novas e coisas que não vão embora depois que isso tudo passar. Né? Eu acho assim, que muita coisa que está vindo vai ficar. A gente não vai voltar a ser como era antes de maneira nenhuma. Né? Tudo vai ser aproveitado daqui para frente. Nós tivemos também alguns clientes que dobraram o faturamento. Eu não sei se ela entrou, ela me ligou e disse que não, eu vou estar lá. Nós temos uma cliente aqui muito querida, a Juliana, do restaurante Fornel. Ela conseguiu dobrar o faturamento dela, enquanto muita gente da área de restaurante está fechando. Né? Porque não tem como botar cliente dentro do restaurante, não tem como fazer o atendimento da maneira correta, então os restaurantes não estão atendendo. O que ela fez? Ela criou uma maneira de fazer uma entrega diferente, ela entregou uma experiência diferente para os clientes dela. Apesar de vender quentinha, que é uma coisa que hoje todo mundo é o que mais tem, ela entregava de maneira diferente. O que ela fazia? Continua fazendo, né? Ela entrega o feijão no potinho, o arroz no potinho, a carne no potinho, a salada no outro. Quando chega na tua casa para te fazer a tua refeição, tu não tem aquela comida misturada. Tu tem uma comida que tu monta o teu prato. Então, assim, esse foi o diferencial que ela encontrou nesse momento. Né? Enquanto muita gente da volta estava fechada, ela era um dos únicos abertos e entregando da maneira que as pessoas queriam receber.
né? Não receber aquela comida dentro de uma vianda só, com tudo que parece que foi misturado, exatamente. Então é onde acaba, tu tem que sobressair de alguma maneira, né? Aí outros me ligavam e diziam assim, mas eu botei delivery. Gente, delivery é obrigação. Delivery não é diferencial. Hoje, se tu não tem como entregar o que tu vende, né? Então não venda. Então, assim, não me digam que delivery é um diferencial, que delivery não é. Delivery é obrigação de qualquer comerciante ter como entregar aquilo que ele está vendendo. Tá? Então, assim, a experiência que tu vai passar para o teu cliente, ela é muito importante. Né? É ali que tu vai amarrar um relacionamento com ele ou não. Nesse, eu digo, esse pessoal que começou comprando a quentinha dela separadinho, é cliente pro resto da vida. Enquanto ela estiver ali, eles vão estar comprando, porque ela entrega de uma maneira especial para eles. Né? Outra coisa que a gente teve também foi a situação de um cliente que atende um nicho específico. Ele atende... eu não posso falar nele porque eu não consegui falar com ele hoje, então eu não pedi autorização, não vou citar o nome da empresa. Mas ele atende a área hospitalar. E chegou um momento em que ele não tinha mais o que fazer, porque os hospitais cancelaram cirurgias, cancelaram tudo que tinha para atender exclusivamente pacientes vítimas do vírus. E a gente começou a conversar e ele me dizia, olha só, eu não tenho o que fazer, eu não tenho serviço, eu não tenho contrato, eu não tenho. E eu comecei, tá, mas quem é que tu atende? Eu atendo no hospital. Quem é que tu pode atender que continua trabalhando? E aí a gente foi dando para ele opções e perguntando, na verdade, assim, um bate-papo. E quem mais? E quem mais? E quem mais? Quando ele chegou num nicho específico que bomba em tudo quanto é lugar, que são clínicas veterinárias, sabe quando a pessoa brilha o olho? Porque ele chegou naquela conclusão sozinho, não fui eu que disse para ele, vai atender clínica veterinária. Ele conseguiu enxergar que ele estava perdendo de trabalhar com o nicho que mais cresce hoje, que é a questão pet, né? E toda pet shop hoje tem um veterinário, tem o que ele precisa da parte de equipamento para poder trabalhar. Então, assim, ele conseguiu enxergar ali num bate-papo com a gente que ele tinha um nicho do lado da casa dele que ele não estava atendendo. Né? Então, são essas situações que acabam te deixando... eu fico feliz quando acontece, né? Porque saber que tu ajudou alguém que estava ali, de repente, sem ter muita perspectiva de saber o que vai fazer, porque no momento do desespero as pessoas não sabem o que fazer, né? Elas ficam nessa preocupação. Outra coisa bem importante é que, assim, quem atendia só no balcão teve que mudar a opção, né? Porque o balcão está fechado, a porta está baixada, tu não tem como atender no balcão. Então, teve que mudar o meio de atendimento. Hoje, a gente sabe que o Instagram é um dos maiores meios de comunicação que tem, tá todo mundo ali, né? Então, por que não mudar o teu balcão pro Instagram? A gente sabe que tá dando super certo, o pessoal tá vendendo muito, então eu acho que é por aí. O que é que tu tá esperando para vender pelo Instagram? Exatamente. Né? O Instagram liberou ferramentas gratuitas para as empresas, isso foi muito legal, por conta do Covid. Consegue nas configurações ver o que liberou para as empresas, que antes, nem existia antes algumas ferramentas, e outras que eram pagas. Então agora, sim, elas estão de forma gratuita para estimular o teu negócio. Então, foca na solução, olha para o lado, conversa com um colega, que é isso que a Gilmara faz nas mentorias dela, questiona, né? Te dá um norte, te abre o teu horizonte, que estava ali na tua frente o tempo inteiro, que a Cris falou, a Maureen também está falando, o Marcos, renovar o trabalho, criar uma identidade, e a Cris falou lá de Portugal que o brasileiro tem essa característica, né, de se reinventar, de ser criativo, então é um momento de mudar isso. Né? No nosso ADP, estamos presenteando o cabeleireiro com máscara personalizada e álcool, coisas que nós não trabalhávamos e não imaginávamos. Sim. Então, olhando para o lado, olhando o mercado, para atender no mesmo nicho, são os cabeleireiros do salão de beleza, de uma forma que está atendendo e ajudando na segurança. Então, tem saída e sim, é possível, independente de ser empresário, trabalhar em uma empresa, tem que se reinventar, gente. Se não se reinventar agora, o momento é esse. Fica para trás, né, Gil? Se não fizer, exatamente, vai fazer. Exatamente. Interromper bem porque tá chegando agora, Letícia. Tu sabe que a gente nota muito essa situação de tu não conseguir, tu vê que as pessoas não têm, realmente se apavoram tanto que elas não conseguem ver nenhum horizonte, né? E
Eu acho que essa questão realmente do bater um papo, porque eu estava rindo esses dias até, que até a gente entrar em quarentena, todo mundo chegava em casa e ia pro celular, né? Todo mundo ali. Hoje as pessoas querem gente, elas não querem mais o celular. Né? Então é por isso que a gente acaba tendo que achar meios de conversar, porque se tu não achar meios de conversar com o pessoal, tu não vai ter como manter isso tudo funcionando. Né? E a gente ainda precisa de gente, por mais que a gente brinque, né, que nem no meu caso, eu sou um escritório de contabilidade, tu trabalha com cabeleireiros, tu trabalha com empresas, né? A gente fala aquela questão do B2B, não é empresa para empresa, é pessoa para pessoa. Então, na verdade, hoje, a minha intenção é ajudar empresas a crescer, mas o que a gente precisa é ajudar o empresário a achar meios para esse crescimento. Né? Porque senão ele não vai conseguir. Sozinho as pessoas às vezes não conseguem. Algumas têm, né, saem na frente. Agora outros precisam de auxílio e a gente está aqui para auxiliar. Então eu acho que esse é o caminho. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, só um pouquinho. Gente, vamos lá. Seus comentários, coraçõezinhos, pertinente o assunto aí. Aqui a Amanda comentou que o Instagram ajudou muito lá na oficina, os agendamentos dos clientes, porque os motoboys não pararam, né? De jeito nenhum, a demanda deles aumentou demais. Os motoboys da GV lá não param. Mas é difícil pedir para o cliente chegar com máquina, verdade. A educação vai ajudar muito, verdade. Vamos usar. E a questão da máscara assim, tem que ser uma questão de consciência realmente, porque a partir do momento que tu está entrando na empresa de outra pessoa sem máscara, tu está colocando ela em risco de receber multa. E as multas são bem altas, além do fechamento da empresa. Então, assim, vamos cuidar do próximo também, né? Não pensar só em si. Ah, mas eu não estou em contato com ninguém, não preciso usar máscara. Tem que usar, né? Porque é questão também de sobrevivência daquela empresa. Né? Se chegar uma fiscalização e te achar sem máscara dentro da empresa, a empresa é multada e é fechada. Então, tem que ter todo esse cuidado. Gente, compartilha com teus colegas, com os teus parceiros esse conteúdo para essa pessoa crescer junto contigo. Fica com a gente até o final, que a Gilmara tem uma surpresa para você. É isso aí. Então, assim, o que mais que eu tenho para falar para vocês, eu digo assim, a gente conversa muito a respeito de toda essa questão de ter que se adaptar, de ter que fazer algumas coisas, mas eu não posso deixar de entrar na minha área, né, que é a área contábil e que é a área financeira, e puxar algumas orelhas também, né, porque faz parte do meu serviço. Então, assim, o que eu tenho de dica para dar para vocês? Vocês têm que aproveitar esse momento em que o movimento está baixo, em que as coisas ainda estão começando a engatinhar novamente para começar a arrumar a casa, tá? Porque assim, eu não estou falando de crise de gestão da empresa de vocês, tá? Não é isso, não me entendam mal. Eu falo de uma crise mundial, uma crise totalmente atípica, uma crise em que todo mundo está tendo dificuldade de operacionalização do seu negócio, tá? Isso sem falar da parte sanitária, da parte da saúde realmente. Então assim, todas as empresas pararam, não é só a tua, não é só a minha. Todo mundo está sentindo isso, né? Da mesma forma que o teu negócio parou, tu vai ter que tentar estancar algumas coisas para que tu sobreviva. Então, assim, o que é importante para vocês? É saber o que tu precisa para passar o mês. Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço. Tu sabe o que tu precisa no dia 1º para chegar ao dia 31, dia 30, mesmo que tu não venda nada, né? E aí é que pega, porque a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não tem noção do quanto custa a operação da empresa dela. E aí que a gente entra, porque a gente consegue ajudar vocês a tentar entender o que tu pode diminuir, o que tu pode reduzir, o que tu consegue organizar. Tá? Então, assim, hoje a minha pergunta maior para vocês vocês sabem o quanto vocês precisam para manter a empresa de vocês funcionando? Me deixem a resposta aí, que depois eu quero ver. Tá? Não precisa dizer nada, só diga se sim ou não para eu poder saber. Então, assim, essa pergunta é a que mais dói, sei. Essa pergunta ela é complicada, mas mais triste é saber que as pessoas não sabem, né? Que na verdade muita gente não tem noção do que precisa, né? Vai vivendo um dia depois do outro, vai entrando dinheiro no caixa, vai quitando as despesas e assim vai levando uma bola de neve. Quando acontece uma situação que nem essa, tu te vê num momento em que tu não tem de onde tirar,
né? Existem pesquisas que dizem que o caixa da empresa dura 27 dias parado. É a média mundial, tá? A gente tem certeza que tem muita gente que não dura uma semana. Tá? Isso, assim, por experiência, pelo que a gente acompanha realmente. Então, nesse momento, o que é importante é a gente conseguir preservar caixa. Porque diferente lá dos americanos, a gente não tem reserva. O brasileiro ele não tem o hábito de fazer reservas financeiras. Né? O americano ele tem uma reserva financeira para a faculdade do filho, uma para uma situação de doença, outra para uma situação de trocar de casa. O brasileiro não faz reserva para nada. O brasileiro ele vive conforme a música está tocando. Então, nesse momento, é importante a gente fazer essa análise financeira, aproveitar esse período para isso, fazer um fluxo de caixa, né? Ver quem é que tem um fluxo de caixa e quem é que não tem, porque muita gente, como eu falei, não sabe, né, o que precisa para passar. Então, é o momento realmente de arrumar a casa. Então, o que a gente tem que usar? O governo liberou várias medidas, então, tu pode hoje suspender contrato de funcionário, tu pode reduzir carga horária, tu pode deixar os impostos para pagar lá na frente, tu consegue fazer negociação com teus fornecedores. Então, tu tem que tentar achar meios de fazer com que a coisa continue andando e que tu não precise tirar dinheiro do caixa. Tá? Se o teu funcionário está em casa, não está produzindo, tu vai continuar pagando, já adiantou férias, já adiantou os feriados, já adiantou tudo, suspende o contrato dele, diminui a carga horária, usa ele no período que tu precisa, para que tu consiga manter dinheiro em caixa, já que o governo está ajudando nesse período, né? Eu já acho que demorou muito, mas está ajudando. Então, aproveite o período em que o governo está ajudando e use o dinheiro do governo, né? Para isso que está sendo disponibilizado. Então, assim, a negociação com fornecedores nesse momento é extremamente importante. Negociar questões de aluguel, né? Tem muitas imobiliárias que estão dando desconto nos valores de aluguel, tem muitas que não estão, né? A questão mesmo de negociação. Negociar a questão de financiamento bancário, já tem portarias que lançaram, né, tocaram as parcelas lá para frente. E alguns bancos estão fazendo, na verdade, são refinanciamentos, isso aí tem que dar uma estudada, ver se vale a pena, se não vale. Mas o importante nesse momento é realmente manter o dinheiro que tu tem dentro do caixa da empresa. Não tá tirando para outras coisas, porque tu vai precisar. Tu não sabe como vai ser na hora que voltar a operacionalizar de verdade, né, que tu vai ter que ter para fazer com que a empresa ande. Então, eu sempre digo assim, a questão do caixa hoje, ele é crucial. Digo, nunca se ouviu tanto falar em fluxo de caixa na vida que nem está se ouvindo nesse período. Então, nesse momento, a gente tem que ter o foco de salvar a empresa, né? Salvar o teu negócio. É o teu ganha-pão, então é dali que tu tem que tentar tirar o melhor. Então, preservando caixa, controlando as despesas da empresa e controlando também as despesas de pessoa física. Porque a gente sabe que muita empresa nasce todas nascem de uma pessoa física, mas eu digo assim, mistura-se, né, pessoa física com pessoa jurídica ainda, apesar de não ser o que a gente indica e o que a gente prega para vocês, né, que não pode fazer isso, mas tem muita empresa que ainda faz essa mistura. E aí é onde dá os problemas, porque a partir do momento que tu não tem uma retirada fixa mensal e que tu começa a usar o dinheiro da empresa para pagar as contas de casa, quando tu precisar voltar com a empresa não tem dinheiro. Então é onde a gente vai ter que dar uma organizada legal nisso. Tá? Então, assim, são mais ou menos essas ações. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu estou à disposição. Comentários aqui, ó, o Marcos. Os gaúchos sempre foram um exemplo para o Brasil. Que lindo! A gente bem se esforça, né? E como? Foca na solução, sai das notícias ruins, que nem a Gilmara deu a dica. Exatamente. Sai do meio das pessoas que estão só nas notícias ruins, não vai brigar com ninguém, não é isso de jeito nenhum. Mas vai falar com outra pessoa, de outro ramo, um colega teu, que é o que nós estamos fazendo muito, né? Os nossos colegas da Universidade de Negócios, Tânia Zambon. Sim. Então, nós estamos com um outro olhar, né? Isso mudou bastante o nosso foco. Então, é legal a gente conversar entre si para recarregar as energias. Exatamente. Tá olhando para frente, a gente tá vendo o lado bom de tudo que é importante. Tem um lado bom, sim, de se reinventar. Nós mesmos da GV, nós nos mudamos, né? Nós ficamos só com o escritório agora,
porque as nossas aglomerações, nós proclamamos, vai demorar um pouquinho para voltar. Então, nós reduzimos esse custo para conseguir oferecer para o cliente tudo que nós estamos oferecendo, os presentes, as entregas gratuitas, para conseguir facilitar, dar desconto da produção, para todos nós crescermos juntos. Então, é a hora de organizar a casa, que é Exatamente. olhar o teu fluxo de caixa, ver o que tu pode reduzir, o que tu pode negociar, física e jurídica, né? As tuas contas pessoais também. Exatamente. O setor médio, grande ou pequeno é importante. O Marcos colocou ali que 20% de Portugal está desempregado. Muito, né? Ele colocou ali que tem mais de 2 milhões. É muita gente, né? E assim, o que a gente tem que ter consciência nesse momento? Eu costumo conversar com os clientes e dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente tem que ter essa noção de que quando o governo manda fechar as portas, ele não diz para ti não trabalhar. Ele diz que tu não pode fazer aglomeração, ele diz que tu não pode receber quantidade de pessoas, mas em momento nenhum órgão do governo disse não trabalhe. Né? Então, por isso que a gente tem essa questão de se reinventar, de se ressignificar nesse momento. Porque as coisas vão ter que funcionar e vão ter que sair, né? Vão ter que continuar girando. Né? Outra coisa bem importante nesse momento é que a gente tenha essa consciência de que ninguém rasgou dinheiro, o dinheiro não foi pro lixo, o dinheiro não acabou no mundo, as pessoas só estão gastando no outro lugar. Então, assim, por que tu não vai oferecer aonde elas estão? Né? Ali nas lives da Tayana, a gente teve bastante noção de como é que funciona a questão do Instagram. Quem não assistiu, acho que tá lá no teu YouTube, né? Isso. Bem, eu vou colocar essa live no grupo VIP TV, que é o canal do Telegram, aqui na bio, tá? Então, vou colocar lá que tem conteúdo exclusivo, tá top. Bem-vinda, Sabrina Lopes, bem-vinda, Dani do IT, responsável por essa nossa energia, todo esse foco. Sim. Super indicamos. Então, aqui a Mauri tem uma pergunta, Gil. O Marcos está... Utilizar os recursos governamentais, até que ponto isso é interessante? É interessante a partir do momento que tu precisa preservar teu caixa, tá? Empresas que têm condições de manter as coisas funcionando e manter os funcionários sem ter que demitir, porque assim, por que o governo criou tudo isso? O governo liberou todos esses recursos para diminuir o desemprego, porque era certo que a partir do momento que fechasse tudo, as pessoas seriam demitidas. Tá? A partir do momento que eles liberam essas medidas, né, de poder diminuir uma carga tributária, de poder diminuir, suspender um contrato de funcionário, é uma maneira de tu não ter que tirar o teu dinheiro do caixa, tu poder usar aquilo que o governo está te dispondo, né, porque lá naquele primeiro momento, quando ele liberou o financiamento da folha de pagamento, era uma boa, tá? Mas era uma boa naquele momento porque ele não tinha liberado nada mais. Porque, assim, de início o governo se preocupou com o povo, né? Vamos liberar ali os R$600, ajudar para que o pessoal não passe de nenhum tipo de dificuldade maior, né? E aí, mesmo assim, ainda tem gente que não conseguiu receber esse valor, gente que precisa. Então, assim, o governo ele demorou cerca de 15 dias para ele trazer alguma opção para o empresário. Tá? E quando ele trouxe a primeira, que foi a de financiamento da folha de pagamento pelos bancos. Tá? De início se tornou uma coisa, vai ser bacana, o juro é baixo, aquela função toda, mas quem é que conseguiu isso? Né? Porque nesse momento em que está todo mundo apavorado, a maioria das pessoas não está com os impostos em dia, a maioria das pessoas não está redonda para conseguir um financiamento bancário. E não deixa de ser um financiamento bancário. Depende de certidão negativa, depende de nome limpo, depende de tudo. Tanto que saiu essa semana uma noção ali de que em torno de 1% das empresas que teriam como pegar o financiamento, que teriam direito, fizeram esse tipo de financiamento de folha de pagamento. Porque ninguém tinha condições de arcar de ser aprovado um financiamento bancário. Agora, essa questão de recursos de postergação de impostos, né, liberou lá para 3 meses para frente, a gente aproveita. Né, é dinheiro, a gente sabe que imposto hoje é uma coisa que sai muito dinheiro do caixa. Então, assim, se tu tem como manter isso lá na frente, né, e te organizar nesse momento, para que quando tu chegar na hora de pagar, tu tenha,
melhor. É melhor do que tu descapitalizar totalmente a empresa nesse momento e chegar no final do mês e não ter como marcar com as tuas obrigações ali, que é o que tu precisa. Nesse momento tem que visualizar aquilo que é o essencial para que a empresa continue rodando. Né? Aquilo que é essencial não tem como mexer. Agora o resto tem como jogar. Então assim, eu sempre digo pro pessoal, tem como pegar? Pega. Tem como deixar o governo para depois? Deixa. É uma opção que eles estão te dando, é o que eles estão te oferecendo. Se está te oferecendo e não vai ter juro, não vai ter problema nenhum, entra junto, porque não tem por que deixar passar. O Marcos, a Cris. Oi, Cris, quanto tempo? A Cris falou que não está me ouvindo. Como é que tá meu áudio? Tá bom. Cris, o Marco, Gil, desculpa, o Marco perguntou o que os bancos estão oferecendo neste momento. Os bancos eles estão oferecendo as linhas de crédito deles, tá? O que a gente tem visto muito, assim, pela conversa com os clientes, eles estão liberando os 3 próximos meses de pagamento, mas é aquela liberação meio furada, assim, porque eles fazem, na verdade, um reparcelamento, é juros sobre juros, é toda aquela função. Então, a gente tem que ter um cuidado grande nesse momento, por isso, né? Porque é atrativo tu deixar de pagar. Mas aí tu tem que ver se eles vão te postergar esse parcelamento, se isso vai depender de um repaque. Porque se depender de reparcelar, tu vai pagar juros sobre juro. E aí é onde o calo aperta, né? Então tem que ver se vale a pena ou não. Eu nunca digo pro cliente assim, não faz, né? Porque eu não sei como é que tá o bolso dele nesse momento, se para ele é interessante pagar um juro a mais, mas ficar esse período sem ter nenhum tipo de despesa com o banco e sem ser negativado, sem ter nenhum problema maior, né? Aí fica da opção de cada um. Mas a gente sempre orienta que tem que cuidar principalmente essa situação, né? Porque juro bancário, né, e principalmente de banco privado, eles são bem altos e eles não têm dó nem piedade. Certo. Obrigada, gente. Melhorou meu som? Melhorou agora, melhorou. Já estamos finalizando. Mais alguma dúvida? Gente, muito obrigada. Obrigada, vocês estão participando para divulgar a sua vida. Beijo, Gil. Obrigada. Eu que agradeço. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.